Olá, pessoal! Bom, para a aula de frações, vocês já viram a aula 1, 2 e 3. Agora, eu vou retomar algumas atividades que estavam lá no blog e corrigi-las, tá ok? Então, vamos lá. A aula de hoje, frações, atividades e correção. Vocês tinham visto o texto bolo repartido. Então, vamos lá. Kátia faz bolos para vender e tem a ajuda de 3 filhos, Ana, Bernardo e Carol. Hoje ela está preparando bolos de chocolate, laranja, coco, cenoura e milho. Já saiu do forno os bolos de chocolate, laranja e coco. Geralmente, Kátia divide os bolos em 8 pedaços, mas as crianças estavam ajudando e cortaram cada bolo de um tamanho. Quando Kátia viu aquilo, enlouqueceu. Ah, meu Deus, o que vocês fizeram? Carol respondeu: Mãe, dividimos eles em tamanhos iguais. E o Bernardo disse: Sim, mãe. Eu dividi o bolo de chocolate ao meio. A Carol dividiu o bolo de laranja em 6 partes e a Ana o de coco em 8 partes. Ana completou: É que estávamos estudando frações e fomos fazer na prática. Aí a mãe deles foi conversar com eles que ela sempre vendeu os bolos em 8 pedaços e que já estavam aprendendo frações. Queria solução para as vendas. Depois que saíram do forno os bolos de cenoura e milho, as crianças dividiram em 4 partes e 3 partes, respectivamente. Agora é com vocês. Desenhe os 5 bolos e divida-os nas partes descritas na história. Então, a primeira parte, vocês vão pegar os 5 bolos que tinha, vão desenhar redondo, né? E dividir eles nas partes, né? Ao meio, em 3, em 5, conforme for descrito lá, tá? Volta lá na atividade, tem no blog também. Depois, escreva a fração de cada pedaço de cada bolo conforme o exemplo. Então, tá aqui. O bolo de laranja foi dividido em 6 pedaços, certo? Então, 1/6, né? 1/6, eu escrevi na forma direta, lembra da última aula? E é igual a 1/6, tá? Sabendo que cada 1/8 de bolo Kátia vendia por R$3, quanto será cada pedaço dos demais bolos? Justifique sua resposta. Então, vocês vão justificar fazendo a atividade, né? 1/8 é R$3, quanto que vai ser 1/6, 1/2? Pensa lá um pouquinho. Faça novamente os desenhos e recorte-os para responder as questões abaixo. Por que recortar? Porque aí fica mais fácil para responder, tá? Se só pintar, também, só que aí vocês vão ter que repintar em alguns casos. Mas se só pintar, também dá para fazer atividade, tá bom? Quantos pedaços de 1/6 correspondem a 1/2? Quantos pedaços de 1/8 correspondem a 1/4? Quantos pedaços de 1/4 correspondem a 1/2? Quantos pedaços de 1/8 correspondem a 1/2? E quantos pedaços de 1/6 correspondem a 1/3? Com isso daqui vai ficar fácil responder a questão anterior, tá? Se alguém tiver dificuldade na questão anterior, com essa aqui fica mais fácil de responder, tá bom? E a última atividade, colocando os pedaços por cima, responda as questões abaixo. Por isso que era legal recortar, tá ok? Quem é maior?
1 sexto ou 1 meio? Parece que 6 é maior, né? Então, 6 deve ser maior que meio. Mas pensa um pouquinho, para quem não vai conseguir recortar. 1 sexto, eu dividi lá a torta, o bolo, a pizza em 6 pedaços. E a outra eu só dividi em 2. Quem vai comer mais? E 1 quarto ou 1 meio? 1 oitavo ou 1 sexto? 1 quarto ou 1 terço? Até aqui, ainda é fácil de pensar, né? Na torta, no bolo, na pizza dividida em pedaços. E aí, pegar um deles. Agora, esse daqui. Eu vou pegar 3 de 4 ou 3 de 6? Qual que é maior? Pegar 2 de 6 ou 2 de 8? Parece que 2 de 8 é maior, hein? Porque a pizza tá dividida em mais. 2 quartos ou 1 quarto? Essa tá fácil, hein? 2 sextos ou 1 quarto? Então, vamos lá. Façam as pizzas, as tortas, os bolos que vocês acharem. Não esqueçam de dividir igual, hein? Nada de dividir o tamanho maior para você, hein? Então, vamos lá. A correção. Por que que eu já vou fazer a correção nesse vídeo mesmo? Porque essa atividade já foi passada anteriormente, eu só tava relembrando. Quem não fez, pausa o vídeo e vai fazer primeiro, hein? Nada de copiar a resposta. Vamos lá. Desenhe os 5 bolos e divida-os nas partes escritas na história. O de chocolate, ao meio. O de laranja, em 6 partes. Tá vendo que eu dividi certinho? O de coco, em 8 partes. Esse é o mais fácil, né? Cenoura, em 4. E o de milho, em 3. Acredito que muita gente tenha feito errado esse daqui, hein? Lembre-se de dividir igual. Não pode fazer assim, ó. Não pode colocar aqui, ó, 3 partes. Eu não quero esse pedaço. Escreva a fração de cada pedaço de cada bolo, conforme exemplo. Então, o exemplo era esse. Então, esse bolo de laranja tem 6 pedaços, 1 sexto. O bolo de chocolate, 2 pedaços. Então, 1 meio. Por que não 1 segundo, professora? Porque a gente está dividindo ao meio, é metade, não existe 1 segundo nesse caso, tá bom? Só a questão de etimologia das palavras. Bolo de coco, 8 pedaços, 1 oitavo. Bolo de cenoura, 4 pedaços, 1 quarto. Bolo de milho, 3 pedaços, 1 terço. Ou seja, o número de cima é o número normal, né? O cardinal. E o número de baixo é o número ordinal, menos o 2, que é meio, tá bom? E se eu quiser escrever o bolo inteiro, né? 1 sobre 1, vai ficar 1 inteiro, que é um bolo inteiro, ou uma torta inteira, ou algo inteiro, tá ok? Coleção também inteira. Sabendo que cada 1 oitavo do bolo Kátia vendia por R$3, quanto será cada pedaço dos demais bolos? Justifique sua resposta. Bom, então, o bolo dividido em 8 partes, cada um deles vai valer R$3. Então, ao todo, eu tenho R$24, ok? Então, de chocolate dividido em 2, 24, que é o todo, dividido por 2, vai dar 12 cada um. O de laranja, que foi dividido em 6, 24, que é o bolo total, dividido em 6, vai dar R$4 cada pedaço. O de cenoura, que foi dividido em 4, 24 dividido por 4, R$6. E o de milho, que foi dividido em 3, 24 dividido por 3, é R$8, ok? E vamos lá para aquela atividade anterior. Faça novamente os desenhos e recortes para responder as questões abaixo.
Quantos pedaços de 1/6 corresponde a meio? Vamos lá, 1/6, meio. Ó aqui, ó. Se eu colocar em cima certinho, 3 pedaços deste de 1/6 cabe nessa metade, né? Então, ó, 6 pedaços, 2. Era só dividir. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui, 1/8, 1/4. Se eu pegar 1/4, um pedacinho aqui, ó, cabe 2 pedacinhos. Ou 8 dividido por 4, que dá 2. Quantos pedaços de 1/4 corresponde à metade? Então, 2 pedaços. 4 dividido por 2, 2. Quantos pedaços de 1/8? Quantos pedacinhos desse cabe nessa metade? 4, né? 8 dividido por 2 é 4. E quantos pedaços de 1/6 cabe em 1/3, ó? 1/6 e 1/3. 1/3 cabe 2. 6 dividido por 3 dá 2. E quem era maior? 1/6 ou 1/2? Ó, eu pintei aqui para facilitar, né? Vocês poderiam ter recortado. Dá para ver nitidamente que meio é maior, né? Aqui, quem é maior? 1/2. Continua sendo 1/2. Quanto menos eu divido, maior o pedaço. 1/8 ou 1/6. Nossa, prof, ficou parecido, mas 1/6 é maior. Como que eu faço para conferir? 6 é maior do que 8, ou 8 é maior do que 6. 8 é maior, mas eu estou falando de 1 dividido por 8, tá? Então, vamos lá. 1/4, 1/3. Nitidamente, 1/3. 3/4 ou 3/6. Também dá para ver aí, ó, que 2/4 é igualzinho a 3/6. Então, eu tenho um pedaço a mais. 2/6 ou 2/8. O sexto ultrapassou aqui o pedaço, né, ó? 2/6. 2/4 ou 1/4? Ué, eu comi um pedaço a mais, então eu ganhei, né? 2/4. Ou fiquei mais gorda. 2/6 ou 1/4? Também 2/6. E aquela atividade anterior lá que eu tinha colocado, né, do último vídeo que eu postei, aquelas que eu acabei de corrigir foi do blog. Essa daqui foi do último vídeo. Pinte os números divisíveis por 2 de azul. Bom, eu não pintei por completo, como vocês devem ter feito, porque se eu pintasse por completo eu ia tampar o número, né? Eu estou trabalhando aqui no computador, tá bom? Eu não fiz a imagem translúcida, então eu resolvi só passar um tracinho aqui de azul. Então, todos os que estão de azul, ó, 36, 40, 54, 98, 84, 86, 54, 18, 80, 92, 76, 32, 10 e 30 são divisíveis por 2. Por 3 de amarelo. O 36. Ah, professora, como que faz isso? Era somar, lembra? 3 mais 6, 9. Aqui a soma dá 4, não dá. 9 mais 2 é 11, não dá. 5 mais 4, 9. 6 mais 5, 11, não dá. 9 mais 8, 17, não dá. 8 mais 4, 12, então eu pinto de amarelo. 4 mais 5, 9. 5 mais 3, 8, não. 3 mais 3, 6. 8 mais 6, dá 14, não. 5 mais 4, 9. 1 mais 8, 9. 2 mais 9, 11, não. 7 mais 5, 12, sim. 7 mais 1, 8, não. 8 mais 0, 8, não. 9 mais 2, 11, não. 7 mais 6, 13, não. 3 mais 2, 5, não. 6 mais 3, 9. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 3 mais 0, 3. Esse sim. E 1 mais 5, 6. Esse sim. E por 5 era terminar em 0 ou 5, né? Que a gente tinha visto. Não termina, termina, vermelhinho. Não termina, não termina, termina, vermelhinho.
Não termina, não termina, termina, vermelhinho. Não termina, não termina, não termina, não termina, não termina, não termina. Termina em 5, vermelho. Não termina, termina em vermelho. Não termina, não termina, não termina, não termina, termina, vermelhinho. Não termina, termina, vermelhinho. Termina, vermelhinho. Então, o que a gente pode ver aqui? Que em 36 é divisível por 2 e por 3. Ou seja, ele também é divisível por 6, né? 2 vezes 3, 6. O 40 é divisível por 2 e por 5. Então, ele também é divisível por 10. Divisível por 6, só por 5, só por 2. Só por 2 eu estou dizendo nessas condições que nós temos aqui, tá? Talvez ele seja por 4. Será? Tentem depois em casa. Aqui por 6, aqui por 3 e por 5, então por 15. Aqui só por 3. Aqui por 2 e 3, então por 6, por 2 e 3 por 6. 3 e 5, 15. Por 2 e por 5, por 10, por 2, por 2, por 2, por 3, por 2, 5, 10, obviamente. Vou pular um pouquinho. Por 2, por 3 e por 5, por 15, obviamente. Agora, esse daqui foi por 2, por 3 e por 5. Então, se eu tivesse também que fazer o MMC de 2, 3 e 5, daria 30. Por quê? Ou será que seria 15? Não, né? 15 não dá por 2. Então, se eu fizesse lá a tabuada do 2, a tabuada do 3 e a tabuada do 5, será que o menor comum entre eles seria o 30? Deixo de proposta para vocês para a próxima aula, ok?